Vamos começar a nossa live de hoje. Deus tem uma palavra para ministrar no nosso coração. Eu tenho certeza que é uma palavra que, do jeito que me abençoou, continua me abençoando, também vai te abençoar. Amém? Queridos, encontrando a verdadeira paz. Encontrando a verdadeira paz. Se a paz fosse um produto, seria o produto mais caro hoje, por causa da demanda, por causa da busca pela paz. Bom dia, Norimar. Bom dia, Ana Lúcia. Sejam bem-vindas. Deus abençoe. Se paz fosse um produto, seria um produto caríssimo, porque é raro e é o que as pessoas mais estão buscando. É a livre demanda, né? As pessoas estão... Então, queridos, hoje eu quero falar sobre isso, encontrando a verdadeira paz. Primeira coisa que a gente precisa entender é que paz, ela não é sentimento. Paz é um comportamento, é um estado de espírito, é um posicionamento diante da vida. Você pode estar no olho do furacão, você pode estar vivendo coisas complicadas na sua vida, em alguma esfera da vida, mas você, diante disso tudo, pode estar em paz. E é sobre isso que eu quero falar. Como encontramos a verdadeira paz, apesar de repente estar vivendo dias difíceis? Como encontrar a verdadeira paz quando tudo que fazemos não dá certo? Quando o meu trabalho não está legal, a minha família está em crise? Como encontrar paz, apesar das circunstâncias da vida? E eu quero começar esse devocional lendo com vocês o livro de Apocalipse. Tá? Não se assusta, a gente fala de Apocalipse, né? As pessoas já ficam preocupadas. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 e 9. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim, presta atenção nessa palavra. Olha o que Deus está dizendo. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Queridos, eu vou ler esse versículo de novo. Observe as entrelinhas desse versículo. E aquilo que foi importante no sentido de observação, eu vou dar ênfase na leitura. Preste bem atenção nas entrelinhas desse versículo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 e 9. Conheço as tuas obras, eu sei o que você faz. E eis que diante de você, eu coloco uma oportunidade, eu coloco uma porta aberta. E ninguém, nem as circunstâncias, nem pessoas, podem fechar. Eu sei que você tem pouca força. Tem dias que estamos desgastados, tem dias que estamos cansados, tem dias que... Mas guardaste a minha palavra, obediência, e não negaste o meu nome. Permanece firme, perseverante. Eis que farei da sinagoga de Satanás aquilo que é contra você, aqueles inimigos, vozes contrárias, críticos, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, falsos profetas. Eis que farei que venham até ti, e prostrado nos teus pés, te adorem, e saibam que eu, o Senhor, te amo. Te amo. É uma palavra forte, é uma palavra dura, mas esse texto temos muitos ensinamentos sobre encontrando a verdadeira paz. Bom dia, Andressa, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Nem falei com vocês ontem, né? Não deu tempo.
Presta bem atenção. Querido, o apóstolo João foi uma das figuras mais importantes do cristianismo primitivo. Ele foi dedicado, ele se envolveu com as coisas de Cristo. Ele era considerado o apóstolo, o discípulo amado. Bom dia, Disseu, seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Sabe, ele conquistou o lugar entre os discípulos mais íntimos de Jesus. Eu não sei se você já observou isso na palavra. Amém, Andressa, glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Existiam 12 homens, 12 discípulos, 12 apóstolos. Desses 12, 3 eram os apóstolos mais íntimos, os apóstolos que conviviam mais de perto, Pedro, Tiago e João. E desses 3, João era o mais íntimo, foi o único que deitou a sua cabeça no ombro de Jesus na última ceia. É aquele discípulo que na hora da crucificação Jesus diz, Maria, para a mãe dele, eis o teu filho. E diz para João, João, eis a tua mãe. É o que escreveu o livro de Apocalipse, é o que não morreu no sentido de morte, de perseguição. João morreu de velhice. Todos os outros discípulos foram assassinados. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Alguns foram cerrados, outros foram flechados. Mas João morreu de velhice, morreu de idade. Então ele conquistou um lugar entre os discípulos mais íntimos de Jesus. E era o mais novo. Os historiadores dizem que João tinha em torno de 18, 17, 18 anos, quando conviveu com Jesus. Ele era flexível, ele permitiu que Deus o transformasse, por exemplo, no filho do trovão, a um apóstolo do amor. João era impetuoso, João era um homem, tanto é que ele foi chamado de filho do trovão por Jesus e foi transformado em um apóstolo do amor. Se você ler o Evangelho de João, você vai perceber que ele é muito diferente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João é um evangelho diferente, é um evangelho carregado de amor. Ele foi produtivo, ele escreveu 3 cartas, 1 João, 2 João, 3 João. Escreveu o Evangelho, escreveu o livro de Apocalipse. Ele foi um homem produtivo, foi um homem de resultado. Mas, queridos, entenda uma coisa. Encontrando a verdadeira paz, apesar das circunstâncias da vida. Eu quis dar um relato de quem era João para você entender por que ele escreveu esse texto no Apocalipse. Entenda uma coisa, grave isso que eu vou te dizer. Quando um avião, pensa num avião, imagine essa cena. Quando um avião ele é surpreendido por uma tempestade, ele está em um voo, ele está no modo cruzeiro. O que é o modo cruzeiro? É aquele avião quando fica reto e fica sobrevoando. Quando o avião é surpreendido por uma tempestade, o que ele faz? Ele sobe, ele sai da tempestade, ele sobe, ele vai mais alto, pois o piloto sabe que em cima daquelas nuvens carregadas, o sol continua a brilhar. Entenda isso. O avião, quando ele é surpreendido por uma tempestade, uma nuvem carregada, uma tempestade, ele sobe além da nuvem, porque ele sabe que lá em cima o sol continua brilhando e ele fica por cima das tempestades. Agora, traz isso para a nossa vida. Será que eu e você podemos ascender até o ponto de vista de Deus, encarando as adversidades da vida por cima, na perspectiva de Deus? Quando estamos em paz, é porque subimos além das circunstâncias. Grave isso. A questão não é fugir do problema, a questão não é encarar o problema, mas é olhar os problemas, os desafios e as circunstâncias na perspectiva do alto. Grave isso.
na perspectiva do alto. Quer um conselho? Faça isso, faça que nem um piloto de avião. Quando as circunstâncias chegarem, quando você encontrar na sua frente uma nuvem carregada, sobe, acenda, vá por cima e olhe o problema em paz, na perspectiva do alto, na perspectiva de Deus. Bom dia, Dalva. Deus te abençoe, querida. Olhe na perspectiva do alto. Nunca esqueça que você está conduzindo esse avião da sua vida. Então, na hora que o problema chegar, na hora que a dificuldade existir, na hora que você não souber o que fazer, sobe. Comece a olhar de cima. A paz nos permite isso. É isso que Apocalipse nos ensina. Esse trecho do livro que lemos. Tal como João e seus contemporâneos, descobrimos, queridos, que é importante encontrar a paz, apesar das circunstâncias. Encontrando a verdadeira paz. A verdadeira paz, ela muda o seu olhar. A verdadeira paz, ela muda o meu olhar. Ela muda a nossa forma de enxergar a vida. Por isso que precisamos viver em paz, para viver acima das circunstâncias. Como eu falei, desafio, querido, todo mundo tem. Problema todo mundo tem. A forma de enxergar é que faz a diferença. A forma de tratar isso, de reagir em relação a isso, é que faz a diferença. E hoje eu quero compartilhar de uma forma clara e objetiva alguns pontos importantes de quando é que encontramos a verdadeira paz. Primeira coisa, encontramos a verdadeira paz quando a gente lembra que Jesus nos conhece. Olha como começa o texto: conheço as tuas obras, conheço você, sei o que você faz, sei o que você está vivendo, sei o que você está passando, sei quem é você, eu te fiz, eu te formei. Quando você ainda era informe no ventre da sua mãe, Salmo 119 fala isso. Quando você era informe no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Bom dia, Emílio. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Entenda isso. Que quando entendemos que Jesus nos conhece muito mais do que a nós mesmos, isso nos enche de paz. O Criador dos céus e da terra, o soberano Deus, aquele que é todo-poderoso, me conhece e te conhece. Muito mais do que a nós mesmos. Muito mais do que a minha esposa me conhece. Muito mais do que eu conheço a minha esposa. Muito mais. Queridos, isso é uma verdade maravilhosa que você deve trazer na sua mente. Talvez eu e você não sejamos pessoas populares na Terra, mas somos famosos no céu. Somos famosos no céu. Sabe a conversa entre os anjos falando: esse aí Jesus conhece. Esse aí Jesus conhece. Essa aí Jesus conhece. Amém? Sabe, por mais humilde que sejamos, o Senhor declarou: conheço as tuas obras. Eu sei que tem pouca força. Eu sei das tuas limitações. Eu sei das tuas necessidades. Eu sei das coisas que te afligem. Mas também sei que guardou a minha palavra e que não nega o meu nome. Jamais, querido, negocie. Jamais negocie a sua fé. Jamais negocie a presença de Jesus na sua vida.
dependente das circunstâncias, mantenha-se firme na fé, na busca pelo Senhor. Ele deixou claro: eu conheço você, eu sei quem você é, sei que tem pouca força, sei que é limitado, sei que é limitada, mas também sei que guardaste a minha palavra. Queridos, o fato de vocês estarem aqui todos os dias é que vocês estão perseverando na graça, no conhecimento. Há quanto tempo vocês estão aqui? Tem gente que está comigo aqui há 3 anos, que é o tempo da live. Essa live devocional já acontece há mais de 3 anos, 3 anos e pouco. Ano que vem vamos fazer 4 anos que estamos aqui, todos os dias. Isso é pela graça e a misericórdia de Deus. Então Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: eu te conheço. Eu conheço as suas obras, eu sei o que você faz. Eu sei que tem pouca força, eu sei que tem dias que você está cansado, tem dias que você quer jogar tudo para o alto, tem dias que você não quer mais saber de nada, eu sei disso. Mas independente disso tudo, eu também sei que guarda a minha palavra, que mantém firme. Queridos, não negocie a sua fé. Não negocie a sua identidade de filho, de filha. Você já é um filho, já é uma filha. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso na pregação de ontem. Tudo que Deus já preparou, já fez por nós, está aí. Precisamos acessar com a convicção e com a certeza de que somos filhos amados. Queridos, isso não tem a ver com circunstâncias, isso não tem a ver com problema, isso tem a ver com quem Deus é e com quem nós somos diante dele. Então, uma das coisas que nos transmite a verdadeira paz é saber que Jesus nos conhece. Ele conhece as nossas obras, Ele está atento a tudo que fazemos. Amém, Patrícia, glória a Deus para isso. Deus seja louvado. Por isso, não desanime. Quando você se deparar com uma dificuldade, quando você se deparar com uma ingratidão, quando você se deparar com coisas que te decepcionam, não desanime. Não desanime. Lembre-se, Deus está te observando. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, tem uma coisa muito séria. Olha, Deus está te observando para retribuir a cada um segundo as suas obras. A salvação, ela não tem a ver com obra, mas a recompensa tem a ver com as obras. Deus, Ele te conhece, Ele sabe o que você faz, ou o que você deixa de fazer. Ele sabe do seu compromisso, Ele também sabe da sua falta de compromisso. E Ele vai retribuir segundo as suas obras. Jesus te conhece, Jesus sabe quem você é. Bom dia, dona Heloísa. Ele conhece a sua pouca força, Ele está ciente dos teus limites, dos nossos limites. Por isso que Ele não permite que venhamos a enfrentar provações que não podemos suportar. Queridos, o que você está vivendo, o que você está passando, seja em qualquer esfera da sua vida, é porque Deus confia em você, é porque Deus confia na sua capacidade de suportar, é que Deus está querendo te ensinar a ter paz no meio, na ausência de uma vida tranquila. Deus quer te transmitir paz, entender que você pode viver em paz, apesar das circunstâncias. Jesus conhece a nossa fidelidade, conhece a nossa entrega. Queridos, a sua vida não passa despercebida ao olhar de Deus. Os olhos do Senhor, nesse exato momento, os olhos do Senhor estão sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Tenha certeza disso. Os olhos do Senhor estão sobre essa live. O Senhor sabe quem está aqui. O Senhor sabe o motivo que você está aqui. O Senhor sabe as suas intenções.
Não pense que você está sozinho, que você está sozinha. Você pode estar sozinho, sozinha no ambiente como eu estou aqui. Mas eu sei que a presença de Deus está aqui comigo. Eu sei que o Espírito Santo que habita em mim está operando, está trabalhando. E eu sei que os olhos de Deus estão sobre a minha vida. Isso é convicção, isso é certeza. Amém, queridos? Sabe, quando você lembra, traz na memória que Cristo te conhece, você consegue experimentar uma paz diante das provações. A verdadeira paz. Não essa paz que o mundo dá, que é passageira, não. É uma paz convicta. É uma paz eterna. E essa paz lembra que Jesus nos consola, Jesus nos ajuda, Jesus nos fortalece, Jesus nos recompensa. E essa paz nos enche de coragem e de esperança. É possível viver a verdadeira paz em Cristo. Então a primeira coisa que você precisa entender para encontrar a verdadeira paz é saber que Jesus te conhece. É saber que Jesus me conhece. Amém, queridos? Segunda coisa. Encontramos a verdadeira paz quando sabemos e lembramos que Jesus colocou uma porta aberta diante de nós. Não é o fim. Existe uma porta aberta. Existe uma solução. Existe um escape. Existe um depois. Existe um amanhã. Existe um plano, existe um propósito. De repente você não está entendendo agora. De repente você deve estar cheio de questionamentos. Você deve estar cheio de perguntas. Mas você precisa lembrar e trazer na sua mente que existe uma porta aberta. Existe uma porta aberta. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Querido, por mais difícil que seja a sua situação, de repente você está tendo problema na família, de repente você está tendo problema com filhos, com filhas, de repente você está tendo problemas na sua vida profissional, de repente você está tendo problemas em questões de saúde, de repente você está tendo problemas em questões de relacionamento, de repente você está tendo alguns problemas na vida financeira, queridos. Diante disso tudo, Jesus nos coloca uma porta aberta. Existe uma solução. Existe um escape. Existe um depois. Existe um amanhã. A sua realidade atual não define o seu destino. Existe uma porta aberta. Existem caminhos novos. Existe direção nova na nossa frente. Assim como João, que foi um discípulo perseguido, tentaram matar João de qualquer jeito, não conseguiram, por isso o enviaram à ilha de Patmos. A ilha de Patmos foi uma porta aberta para João. Queridos, existe uma porta escancarada diante de ti, diante da sua vida. Então tenha certeza, Deus te conduzirá a triunfos. Entenda, sempre existe um depois. Sempre existe um depois. Deus nos conduz à vitória, sempre, através dessa porta que Jesus coloca diante de nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas graças a Deus,
que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Mas graças a Deus, que Jesus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Por isso, essa certeza que existe solução, existe uma porta aberta colocada diante de nós, nos enche de paz, da verdadeira paz, da paz que excede todo entendimento, da paz que não entendemos, dessa paz maravilhosa que nos conduz a triunfo. Amém? Confie na providência de Deus. Confie na soberania de Deus. Sabe, queridos, nos países mais gelados, hemisfério sul, hemisfério norte, amém, Jaciane, Deus abençoe, querida, seja bem-vinda. Nesses países que a temperatura é muito baixa, os mares congelam. Os mares congelam. E as grandes embarcações não conseguem passar. E aí entra em ação um navio chamado quebra-gelo. Esses navios chamados quebra-gelo, eles vão abrindo um caminho para que os navios venham atrás e passem. Assim é Deus na nossa vida. Assim é essa porta aberta. Deus vai quebrando o jugo, vai quebrando os problemas, vai quebrando e você vai passando em triunfo. Você vai continuando a sua jornada. Você vai vencendo, vai caminhando, vai dia após dia. O ontem, você venceu. Por isso que você está aqui hoje. Ontem, você venceu. Hoje não será diferente. Existe uma porta aberta. Existe uma solução. Ei, se encha de paz por causa disso. Deus vai quebrando cadeias. Deus vai quebrando grilhões. Deus vai abrindo. Existe um novo caminho. Existe uma direção. Existe uma porta aberta que o próprio Jesus colocou diante de nós. Continue firme. Sabe, aqueles navios quebra-gelo, eles são projetados para isso, para romper barreiras do gelo. Para ir quebrando tudo, abrindo caminho seguro para que os navios passem. Ei, Jesus Cristo é esse caminho seguro. Por isso que ele diz, eu sou o caminho. Jesus Cristo é o caminho seguro, que vai na nossa frente, aplanando os caminhos, e nos fazendo viver em triunfo. Ah, queridos, se isso não te enche de paz, isso me enche de paz. Estou aqui sentindo uma paz fora do comum, porque eu sei que minha vida está nas mãos de Deus e que existe uma porta aberta para todas as esferas da minha vida. Ei, tem solução. Continua firme. Terceira coisa, vocês estão comigo? Terceira coisa que você precisa aprender, que eu e você precisamos entender para encontrar a verdadeira paz. Essa é maravilhosa. Encontramos a verdadeira paz quando entendemos e quando lembramos que Jesus nos ama. Você sabia que o Criador dos céus e da terra, você sabia que o soberano Deus, você sabia que aquele que é e sempre foi e sempre será, não existe início, não existe fim, o eu sou, te ama? Você consegue sentir o amor de Deus pela sua vida?
Nesse exato momento, você consegue sentir o amor de Deus aí, onde você está? Esse amor te abraçando, esse amor te dizendo, filha minha, eu te amo, filho meu, eu te amo. Eu entreguei o meu filho por você. O meu filho morreu por você. Escute Deus dizendo isso. Eu te amo, diz o Senhor. Então vive em paz. Viva em paz. Queridos, quando entendemos que esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus soberano, esse Deus que é imensurável, não tem como medi-lo, nos ama. Você já parou para pensar nisso? Agradeça a Deus todo dia por esse amor. É esse amor que te acorda de manhã. É esse amor que te faz trabalhar. É esse amor que faz você continuar. É esse amor que faz você estar aqui hoje, em plena segunda-feira, às 6h pouca da manhã. É esse amor. Quando entendemos esse amor, somos completamente cheios de paz. Esse amor que não nos exige nada. Esse amor que não nos cobra nada. Mas esse amor que nos enche de paz. Queridos, a certeza de que somos amados nos dá a garantia de que venceremos todos os dias. É interessante que João, conhecido como discípulo amado, ele sabia disso. Ele estava numa ilha isolada, uma ilha rochosa, por pregar o Evangelho e por viver o amor. O texto que lemos diz: eis que vos farei vir diante de ti, se colocarem diante de ti e conhecer que eu te amo. Queridos, as pessoas vão olhar para mim e para você e vão ver que Deus nos ama. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer: nossa, Deus ama essa pessoa. Olha o que Ele está fazendo com ela. Nossa, Deus ama esse homem, essa mulher. Deus ama essa família. Olha como Deus está trabalhando na vida. E quando perguntarem para você, responda: é porque Deus me ama. Quando as pessoas perguntarem para você o que aconteceu com a sua vida assim, tão rápido, que coisa maravilhosa, você vai dizer: é o amor de Deus. É o amor de Deus sobre a minha vida. É o amor de Deus sobre a minha casa. É o amor de Deus sobre a minha família. É o amor de Deus sobre a minha história. Quando as pessoas olharem para você e falar: nossa, que paz é essa que você tem? Que paz é essa que você consegue transmitir só no seu olhar? Você vai dizer: é o amor de Deus. Quer esse amor? Ele tem para te dar. Queridos, a minha oração é que eu e você possamos ser o reflexo desse amor. Que por onde você passar, esse amor transborde. Entenda, a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. A gente só compartilha aquilo que a gente tem. Deixa o amor de Deus transbordar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Nessa live agora, deixa o amor de Deus transbordar. Porque Deus, Jesus, te ama.
Isso é para nos encher de paz, essa verdadeira paz. Essa verdadeira paz. Amém, queridos? Jesus nos ama. Jesus nos ama. Eu quero terminar essa live lendo um versículo que é o meu versículo-chave, o meu versículo de cabeceira. Na maioria dos devocionais eu leio ele. É um versículo que me enche de paz. E o meu desejo é que esse versículo, essa palavra, que eu vou ler agora em Isaías 41:10, também te encha de paz. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha mão. Esse versículo me enche de paz. Eu leio esse versículo todos os dias. Isaías 41:10. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, esse que te ama, esse que está com você todos os dias, esse que te sustenta, esse que te fortalece e esse que te levanta com a destra da sua mão. Amém? Deus é maravilhoso. Glória a Deus, Dalva. Deus seja louvado por isso. Um relacionamento com Deus nos transforma. Ontem eu falei um pouquinho sobre o estado que mudamos de enfermidade para cura. O Espírito Santo nos transportou de uma vida enferma para uma vida de cura. Que bom saber disso, Dalva. Que Deus continue te sustentando. Amém? Não somos mais enfermos no físico, no espírito e na alma. Somos homens e mulheres curados, lavados pelo sangue de Cristo. Amém? Encontrando a verdadeira paz. Quando lembramos que Jesus nos conhece, quando entendemos que diante de nós existe uma porta aberta, existe solução, e quando entendemos e quando vivemos o amor de Deus por nós. É isso que nos dá a verdadeira paz. É isso que nos dá a verdadeira paz. Amém? Queridos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Encontrando a verdadeira paz. Que esta palavra seja uma realidade na sua vida. Que essa palavra seja uma palavra de transformação. Queridos, entenda uma coisa. O nosso espírito, a nossa alma precisa da palavra de Deus. Então, quando você escuta uma palavra, guarde ela no seu coração. O próprio salmista Davi disse isso. Eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Queridos, é a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos direciona. Amém, Dona Heloísa. Amém, Dalva. Ontem foi uma bênção. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado por isso. Toda honra, toda glória pertence a Ele. Confesso que eu sou apenas um instrumento. E me vejo assim todos os dias. Apenas um instrumento usado nas mãos de Deus. Por isso que eu digo para o meu Senhor e meu Deus todos os dias. Eis-me aqui. Usa-me da forma que quiser. Amém? Então, queridos, guarde essa palavra de hoje. É possível viver em paz. Jesus te conhece. Diante da sua vida tem uma porta aberta, tem uma solução. E Jesus te ama profundamente.
Nunca mais esqueça disso. Se precisar assistir essa live de novo, assista. Um dos motivos de eu ter saído do Instagram e entrado no YouTube foi que aqui fica tudo gravado de uma forma mais completa. Assista. Amém, queridos? Vamos orar? Quero orar pelo filho do Arildo, orar por todos nós. Deus é bom. Entenda, você já é abençoado em Deus. Você não será. Você já é uma mulher abençoada, um homem abençoado. Você já é tudo aquilo que Deus deseja que você seja. Tome posse disso. Tudo é mente. Precisamos mudar a nossa mente e entender quem já somos em Cristo. Vamos orar? Amado Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença nesta hora. Obrigado, Senhor, por nos despertar, nos levantar e nos trazer aqui diante da Tua palavra. Senhor, obrigado por mais um dia. Isso significa que os Teus planos continuam de pé, isso significa que a história que o Senhor tem conosco ainda não acabou e que o Senhor nos ama. Por isso estamos aqui acordados para esse novo dia, para esse novo momento chamado agora. Obrigado, Jesus, pela Tua presença em nós. Mas eu te peço, Senhor, que esta palavra que foi ministrada aqui hoje possa produzir frutos do entendimento no coração de cada um de nós. Que esta palavra hoje possa transbordar em nós e entender que é possível viver em paz, independente das circunstâncias, independente do momento. É possível viver em paz e ter essa paz transbordada nos ambientes que frequentamos, ter essa paz transbordada na nossa família. É possível. Por isso, Pai, obrigado pela Tua palavra. Como é bom saber que o Senhor nos conhece. Como é bom saber que o Senhor está com os Teus olhos sobre a nossa vida, que nada passa despercebido ao Teu olhar. Que bom saber que o Senhor é bom e fiel. Obrigado, Pai. Que bom saber que existe solução para as demandas na nossa vida, porque o Senhor coloca diante de nós uma porta de oportunidades, uma porta de soluções, uma porta de vida, e queremos passar por ela, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Senhor, obrigado pelo Teu amor. Senhor, que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse que nos consome? Ah, Senhor, como é bom saber que o Senhor nos ama, independente de quem somos. O Senhor nos ama, independente do que fazemos. O Senhor nos ama. Senhor, que possamos retribuir esse amor através da nossa vida, que possamos retribuir esse amor através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor imensurável que nos consome todos os dias. Obrigado, Jesus. Pai, eu oro por todos esses que estão online comigo agora. Abençoa essa casa, abençoa essa família. Libera uma palavra de vitória, que eles possam viver o melhor dia hoje na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu não oro só por eles, mas eu oro por todos aqueles, Senhor, que assistirão essa live depois. Que eles sejam tocados pela Tua palavra, que eles sejam transformados pela verdade da Tua palavra, porque é a Tua palavra que transforma. Obrigado, Pai. Eu venho orar agora, Senhor, pela vida do Arildo, da sua casa, da sua família, pela vida do seu filho. Senhor, liberta, tira ele da escravidão. Que o filho do Arildo possa conhecer a Tua presença, que possa ser libertado desse cativeiro das drogas, da pornografia, e que ele venha um dia estar nessa live, junto com a gente, ouvindo a Tua palavra e sendo ministrada por ela. Pai, em nome de Jesus, eu libero, na autoridade que há do Teu nome, restauração na vida do Arildo, da sua casa, da sua família. E declaramos vitória a essa família, em nome de Jesus. Pai, eu venho te pedir pela Letícia, que nesse mês levou 2 quedas, como diz
a Olga, cuida, restaura, que a tua boa mão esteja sobre a vida dela, curando, salvando e dando para ela, Senhor, recuperação completa, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por cada um que está aqui online comigo. Que eles possam ter hoje o melhor dia da vida deles, em nome de Jesus. Abençoa essa casa, abençoa essa família, para a honra e glória do teu nome. Oro, Senhor, por todos aqueles que estão com as suas emoções abaladas, todos aqueles, Senhor, que estão passando por algo difícil na vida. Em nome de Jesus Cristo, declaramos vitória e que eles possam hoje viver realmente uma transformação daquilo que o Senhor tem para a vida deles e que eles possam dar testemunhos de que o Senhor os transformou, que o Senhor restaurou as famílias, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. É no teu nome, Jesus, que eu oro. É no teu nome que eu agradeço. E é no teu nome que vencemos. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença de vocês. Só lembrando aqui um recadinho. Hoje nós temos o nosso encontro de casais na igreja. O nosso culto de casais. Você que é casado, você que é casal, namorado, namorada, apareça lá na igreja. Eu vou ministrar, eu vou trazer a palavra, eu tenho uma palavra do céu para entregar para os casais, hoje no culto de casais. Então você que é aí de Piracicaba, vá com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada, será uma alegria receber vocês lá, tá bom? Deus ministrou uma palavra no meu coração ontem à noite, chegando aqui em casa, orando a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu tenho certeza que vai ser uma palavra que vai abençoar os casais hoje no encontro de casais. Tá bom? Então vai lá, apareça lá com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada. Vai ser uma alegria, vai ser um momento de comunhão, vai ser um momento de palavra e depois a gente vai ter lá no final um momento de comunhão, com uma comidinha, tudo junto lá, sendo abençoado por Deus. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, que seja uma semana de milagres, de restauração, de vida. E tenha certeza, viva em paz, porque essa paz é possível. Porque Jesus te conhece, existe uma porta aberta diante de vocês. E Jesus te ama profundamente. Amém? Não vão embora sem deixar aí o seu like, o seu joinha. O canal está crescendo a cada dia. Temos inscritos todos os dias. Tira um print, compartilha, me marque. Faça comentários, vamos fazer esse negócio crescer, porque o único intuito é propagar a verdade do Evangelho, porque é só a verdade que liberta e que transforma. Amém? Deus abençoe vocês e amanhã, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui para a honra e glória do Senhor, com mais uma palavra e mais um momento de oração. Que Deus os abençoe e os guarde. Até amanhã, com a graça de Deus.